O mundo acordou assombrado na manhã de 7 de outubro de 2023. O Hamas fazia um ataque sem precedentes a Israel. Muita gente fez a comparação imediata com outra guerra que Israel travou no passado, a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Através da comparação entre esses dois conflitos, vamos tentar explicar melhor essa guerra que está acontecendo no momento, entre o Hamas e Israel. Bom, a situação chamou a atenção logo de cara pela coincidência de datas. O ataque do Hamas foi no dia 7 de outubro e a Guerra do Yom Kippur ela se inicia no dia 6 de outubro de 1973, durante o feriado do Yom Kippur. Quase 50 anos, um dia de diferença. O feriado ele tem data variável, que é como se fosse a nossa Páscoa, né? Tem a data variável, não cai sempre no mesmo dia do ano, tá? Mas também Israel estava passando por um outro feriado, saindo de um outro feriado e entrando no Shabat, né? no sábado, que muitos judeus não fazem nada, não trabalham, não fazem nenhum tipo de atividade, tá? Então já teve essa primeira coincidência e muito provavelmente proposital, né, para chegar à segunda coincidência que teve entre essas duas datas, que foi o ataque surpresa, né? Em 1973, o Israel foi pego quase de surpresa, né? Nós já tivemos outros vídeos aqui no canal que nós falamos que Israel recebeu a informação muito em cima da hora, mas dava tempo de ainda fazer uma mobilização um pouco maior do que a que fez. Mas Israel não levou muita fé na informação que recebeu. Então foi um ataque que pegou Israel despreparado, tá? Nesse momento foi surpresa total. Israel não sabia, pelo menos o que a gente sabe até agora, né? Eu estou fazendo esse vídeo no 6º dia de guerra. Pode surgir informação aí futura que mude os fatos, né? Mude o entendimento dos fatos. Mas, no caso, ao que tudo indica, Israel foi mesmo pego totalmente de surpresa nesse ataque do Hamas. Ninguém esperava mesmo, né? E o Hamas conseguiu vencer, superar as barreiras impostas ali sobre Gaza e fazer um ataque bastante brutal, com violência contra civis e bastante impactante. As semelhanças talvez parem por aí, porque os atores hoje são completamente diferentes da época do Yom Kippur. Na guerra do Yom Kippur foram dois estados, foi Síria e Egito, que atacaram Israel. Na guerra atual é um grupo, uma milícia, um grupo que tem um poder de governo na faixa de Gaza, mas não é um estado plenamente constituído. O poder militar deles é muito menor, não tem nem como comparar com o poder militar de um estado, mas eles ainda assim têm um poder para causar um estrago muito grande em Israel. Na guerra do Yom Kippur, o ataque veio numa fronteira sul, muito mais ampla do que a fronteira da faixa de Gaza, na península do Sinai, pelo Egito, e na fronteira norte, pela Síria, que invadiu através das colinas de Golã. Dessa vez, o ataque veio de dentro da faixa de Gaza, que é um território muito pequeno, em que estão confinadas cerca de 2 milhões de pessoas, uma das maiores densidades populacionais do mundo, e essas pessoas estão vivendo em condição de penúria há décadas. Tem um cerco imposto por Israel nesse território, e tudo que o Hamas, que é o grupo que governa essa área, tudo que ele pode produzir militarmente ou é muito rudimentar, como os mísseis, os foguetes que estão sendo lançados de lá, ou chegam através de contrabando, que também é bastante difícil. O Hamas é um grupo palestino, mas é importante a gente entender a diferença entre palestinos de modo geral e o Hamas. Os palestinos são um povo que viviam no território onde hoje se estabeleceu o Estado de Israel, e dentro desse povo tem as suas diferenças, suas ramificações políticas, e basicamente ficou dividido nos últimos anos entre dois grupos políticos, o Hamas e o Fatah. O Hamas é um grupo extremista que perpetra atos terroristas e tem base religiosa. O Fatah é um movimento laico, é um movimento do Yasser Arafat,
que não mistura religião com a política. O Hamas estava dominando a área da faixa de Gaza. Vocês veem no mapa aí, enquanto o Fatah tem o governo na Cisjordânia. São 2 territórios palestinos instituídos pela ONU, mas que nunca foram respeitados pelo Estado de Israel. Outra diferença muito marcante entre essas 2 guerras é que a guerra do Yom Kippur ela foi uma ameaça real à existência do Estado de Israel. Israel ali correu o perigo de realmente ser derrotado, ficar de joelhos, deixar de existir. A guerra atual, essa possibilidade não existe. O poder de fogo do Hamas é muito menor, não tem, apesar do grande estrago humano, político, de todas as formas, econômico também, né, porque paralisa o país inteiro, não tem o poder de acabar com o Estado de Israel. Já em 1973, as autoridades ficaram realmente preocupadas com isso. E o mundo também depois, interpretando, viu que foi o momento de maior perigo para o Estado de Israel. Outra situação que coincide entre essas 2 guerras é que a guerra do Yom Kippur, até então, ela tinha sido o maior trauma nacional para os israelenses da história. Muitos especialistas consideram isso. Porque mostrou para a população que o país não era imbatível, que o país não estava totalmente protegido. Em 1973, antes do Yom Kippur, Israel estava muito convencido de sua capacidade de determinar o seu destino em relação aos seus vizinhos, de sua proteção. Então aquilo levou uma soberba da população, dos governantes, de que estava tudo tranquilo. Israel, alguns anos antes, 1967, tinha vencido a chamada Guerra dos 6 Dias, né, com uma coalizão de todos os países em volta, tentaram lutar contra Israel e Israel venceu essa guerra. E a guerra do Yom Kippur, essa invasão, a morte de vários soldados, vários jovens que foram convocados, isso mostrou que a situação não era bem essa. Então, dessa forma, foi um trauma muito grande para o país. Mas eu acho que essa guerra atual, ela vai ser considerada muito pior do que o trauma da guerra do Yom Kippur. Eu acho que o ataque foi muito mais brutal, pegou população civil, o que não aconteceu em grande escala na guerra do Yom Kippur, foi mais uma guerra entre exércitos, tá? Então, eu estou falando aqui no 6º dia de guerra, mas muita coisa pode mudar, eu sempre falo isso. Mas acredito que vai ser considerado a pior trauma de guerra da história de Israel. E para finalizar, uma coisa que ainda não aconteceu, mas eu acredito que vai acontecer, e muitas pessoas estão falando isso também, a coincidência do destino político dos governantes, tanto na guerra do Yom Kippur, como na atual guerra contra o Hamas. Na guerra do Yom Kippur, os governantes e as forças de defesa, elas foram consideradas totalmente culpadas pelo que aconteceu, por não terem previsto o ataque dos inimigos. E os políticos na época, inclusive a primeira-ministra Golda Meir, pagaram o preço. A Golda Meir teve que renunciar devido a protestos em relação a isso, e ela ficou marcada na história de Israel como a líder que não conseguiu impedir o ataque do Egito e da Síria na guerra do Yom Kippur. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa nessa situação de agora com o atual governo do Benjamin Netanyahu. Já está acontecendo, jornais israelenses já estão culpando o Netanyahu por isso. Estão no momento de guerra, então não é momento para escaramuças políticas internas. Então os políticos se uniram, fizeram um governo de coalizão para esse momento de emergência, mas quando acabar essa situação toda, eu acho que é muito provável que a culpa toda vai ser jogada no Netanyahu, muito com razão também, pelas políticas dele e do partido de extrema-direita dele, o Likud, vem fazendo, e ele vai ser julgado pelo povo e pela história. Como eu falei em alguns vídeos que eu já tinha feito sobre a guerra do Yom Kippur, era meio previsível que
o Egito atacaria Israel em algum momento naqueles anos ali. Tinham vários sinais que estavam sendo dados pela inteligência de Israel e sinais muito óbvios, né? O Egito tinha perdido a guerra dos 6 anos, tinha perdido a Península do Sinai. Israel acabou com a força aérea do Egito em solo ainda. Eles nem levantaram voos, foram lá e fizeram um ataque surpresa e acabaram com a força aérea do Egito. Então estava bem previsível que o Sadat tentaria alguma coisa em algum momento ali naqueles anos para tentar recuperar o seu prestígio e o território em si. Essa guerra contra o Hamas estava meio previsível também que o Hamas faria alguma coisa, devido à política muito dura de Israel contra os palestinos, nos assentamentos judaicos na Cisjordânia, que acontecem há anos. A Cisjordânia é o território palestino instituído pela ONU e, de acordo com o Acordo de Oslo de 1993, a parte do Acordo de Israel é que acabaria com os assentamentos, com a intensificação dos assentamentos de colonos na Cisjordânia. 30 anos, e o que aconteceu foi só uma intensificação desse processo. Por outro lado, na faixa de Gaza, Israel ocupou até 2005 e depois saiu de lá, mas transformou o local num virtual campo de concentração a céu aberto, gigantesco. 2 milhões de pessoas vivendo lá numa densidade demográfica uma das maiores do mundo, vivendo em situação de pobreza, nada entra e nada sai que não tenha a anuência de Israel. Israel controla todo o abastecimento de tudo, de água, de luz, de comida, e as pessoas estão vivendo num gueto, ali cercadas. Era óbvio que uma hora ia explodir aquela situação, e óbvio que todos esses anos, sem nenhum poder estatal ali, ou seja de Israel ou da autoridade palestina, ficou tudo na mão do Hamas. O Hamas é um grupo que treina terroristas para matar civis. Então, óbvio que aquilo virou uma incubadora também de militantes para fazerem parte dessas ações terroristas. E agora explodiu. Aliando isso a fatos pontuais que a gente vê diariamente nos territórios palestinos, ultimamente, principalmente na Cisjordânia, que a gente estava vendo. A situação em Gaza era essa, não tinha a ocupação do exército israelense, mas vivia um cerco. Mas na Cisjordânia existe a ocupação do exército israelense. E aí o que acontece? A gente vê diariamente abusos contra palestinos, as pessoas não podem se locomover livremente, tem que ficar passando por checkpoints, às vezes perdem o dia inteiro para ir de uma cidade para outra, agressões contra crianças, contra idosos. E um fato muito grave que aconteceu há alguns meses foi a invasão da mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita chamada do Domo da Rocha, que é um dos locais mais importantes para o islamismo. Os soldados invadiram jogando bomba, profanaram um local sagrado. E é óbvio que você está lidando com fanáticos religiosos, isso vai ter uma volta. O próprio Hamas avisou, né? Isso não vai ficar assim. E realmente eles revidaram dessa forma bárbara. Não é uma justificativa, a gente não está dando, tá vendo, fizeram isso, então agora aguentem. Óbvio que não. A gente não é contra qualquer tipo de violência contra pessoas, principalmente civis, crianças, né? Mas há essa explicação. A gente estava vendo sinais do que o governo de Israel estava fazendo que culminariam numa situação trágica como essa. Infelizmente, quem paga tudo isso é a população civil de ambos os lados, começando pelo lado dos israelenses, que sofreram esse massacre no dia 7, e agora a resposta duríssima de Israel, que está dezenas de vezes mais forte, desproporcional, do que o Hamas fez contra cidadãos israelenses. Lembrando que o Hamas é um grupo terrorista, a gente não espera outra coisa de animais desse tipo que matam gente. Agora, Israel é um Estado oficial, então não deveria
ter esse tipo de resposta contra populações civis, de explodir prédio, matar todo mundo que está ali, alegando que tem terrorista escondido aí. É uma situação bastante complicada que o mundo vai ter que lidar com isso também depois que acabar essa guerra. Espero que com esse vídeo eu tenha colaborado para a compreensão de vocês sobre o atual conflito, com essa comparação com o conflito anterior que já aconteceu em Israel. E estou na torcida aqui muito grande para que isso acabe logo, essa guerra, e o número de mortes seja interrompido o mais rápido possível. Eu até demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava realmente emocionalmente esgotado com essa situação, acompanhando desde o primeiro dia as notícias, lendo. E é uma situação que eu já estudo há alguns anos, que eu já acompanho diariamente há alguns anos, então me deixou bastante impactado. Espero que isso tudo termine logo e ao longo aí desses próximos dias vou tentar fazer outros vídeos para explicar outros fatores desse atual conflito. Tá legal? Se você puder se inscrever aí no canal, comentar, dar seu like, já ajuda bastante o meu trabalho aqui na 5ª Brigada. Grande abraço e até a próxima.